Você acabou de viver algo que, à primeira vista, parece saído de um filme de ficção científica. Na verdade, essa é a sua realidade. Você é um ser de outro mundo, originário do universo 7, Centesécer 107. E neste exato momento, está no meio de uma das organizações criminosas mais violentas do planeta Terra. Para provar sua lealdade, eliminou sem hesitar um grupo rival inteiro, deixando um rastro de destruição que faria qualquer humano comum tremer de pavor. Mas como tudo isso começou? Vamos voltar um pouco no tempo. Tudo teve início em Princet, seu planeta natal. Após atingir a maturidade, chegou a hora de assumir suas responsabilidades como membro de sua espécie. Sua missão era clara: explorar um mundo primitivo recém-descoberto, identificado pelo Código 404. Sem perder tempo, você embarcou em sua nave e partiu rumo ao desconhecido. Após uma longa viagem pelo vazio cósmico, os alarmes do sistema de navegação soaram. Ao despertar da câmara de hibernação, percebeu que havia chegado ao destino. Com precisão, pilotou manualmente a nave através da atmosfera densa e pousou com perfeição na superfície do planeta 4404 ao sair da espaçonave. Seguiu o protocolo da missão: coletar amostras biológicas e geológicas. Com os materiais devidamente armazenados, chegou à fase mais intrigante: infiltrar-se na espécie dominante do planeta. Segundo os relatórios de inteligência, esses seres eram fisicamente peculiares. Tinham corpos cobertos por uma camada estranha de pelos. Andavam sobre duas pernas de forma instável e, o mais curioso, carregavam sempre o dispositivo retangular nas mãos, do qual nunca desviavam os olhos. Não demorou para encontrar um exemplar solitário que correspondia à descrição. Aproximou-se em silêncio e, com precisão cirúrgica, invadiu seu sistema nervoso, tomando controle total de seu corpo. O pobre indivíduo não teve a menor chance contra um predador de sua estirpe. Sua consciência se apagou e você assumiu o comando daquela estrutura biológica. Ao acessar as memórias do lobo hospedeiro, descobriu que sua função na sociedade era servir como vigia para um cartel de drogas local. Basicamente, passava horas parado em uma esquina, observando o movimento como se fosse uma estátua. Aquilo lhe pareceu uma atividade primitiva e sem sentido, mas para cumprir a missão, decidiu dar continuidade à rotina do indivíduo. Seguindo seus passos, chegou a uma construção precária feita de chapas enferrujadas. Ao entrar, um homem coberto de tatuagens o encarou e o chamou pelo apelido Olheiro número 5. Em tom agressivo, acusou-o de ter falhado ao não alertar sobre uma operação policial, resultando na prisão de vários traficantes. Explicou que, em situações normais, um erro daquele tamanho seria punido com a morte, sendo esquartejado e jogado ao mar. No entanto, por respeito aos anos de serviço, decidiu ser misericordioso e cobrar apenas um dedo como lição. Enquanto sua mente superior processava as ameaças daquele ser pintado, um de seus capangas agarrou sua mão com força e puxou uma faca afiada. Um golpe rápido, seu mindinho caiu no chão sujo. Oficialmente, agora você só poderia contar até 9, mas algo inesperado aconteceu. Diferente de um humano comum, não houve gritos, lágrimas ou qualquer sinal de dor. Seu sistema nervoso alienígena bloqueou com facilidade os frágeis receptores de dor daquela forma biológica. Você permaneceu impassível, olhando para o pedaço de carne no chão como se não fosse eu. Surpreso com sua frieza, o líder do cartel explodiu em uma gargalhada. Seu rosto se iluminou com uma satisfação sinistra e ele declarou que você tinha o sangue frio necessário para ser um verdadeiro assassino. Imediatamente propôs uma promoção. Você seria integrado ao grupo como matador iniciante. Sua mente avançada ficou confusa. Não conseguia entender como aquele primata havia passado da fúria à euforia apenas por ter mutilado uma pequena parte de seu disfarce biológico. Após refletir, concluiu que aquela estranha reação devia ser algum tipo de ritual de iniciação cultural da espécie. Como bom explorador, não poderia recusar a hospitalidade dos nativos. Então, assentiu com a cabeça e aceitou a proposta sem hesitar.
Satisfeito, o líder jogou em sua direção um maço de papéis verdes, que aqueles seres primitivos veneravam como se fosse um deus, chamando-o simplesmente de dinheiro. Ordenou que fosse a um hospital para tratar a mão ferida e retornasse no dia seguinte, à mesma hora, pois alguém passaria para buscá-lo e iniciar sua nova vida. Assim que o chefe e seus homens saíram, você ficou sozinho na construção enferrujada. Com calma, abaixou-se e pegou o dedo decepado. Soprou para tirar a poeira e o recolocou no lugar, alinhando perfeitamente ao coto. Com uma pequena ativação de sua energia regenerativa, células, tecidos e nervos se reconectaram instantaneamente, restaurando sua mão como se nada tivesse acontecido. Recolheu as notas espalhadas pelo chão e seguiu para a moradia de seu veículo humano. Ao chegar àquela caixa de concreto, os sensores biológicos do corpo emitiram alertas. Você entendeu que os níveis de energia estavam baixos e era hora de recarregar. Consultou rapidamente o manual de sobrevivência planetária e confirmou o método primitivo daquela espécie. Eles se alimentavam introduzindo matéria orgânica morta por uma abertura na parte frontal da cabeça, chamada boca. Seguiu o ritual, triturando e engolindo o que encontrou disponível, após estabilizar o corpo e colocá-lo em repouso. Desvinculou temporariamente sua consciência daquela prisão de carne frágil e enviou seu primeiro relatório de progresso à inteligência central de seu planeta natal. No dia seguinte, voltou ao barraco. Um homem vestido com roupas militares o esperava. Ordenou que entrasse uma caminhonete, e os dois seguiram para um campo de treinamento secreto. Ao chegar, teve início sua preparação tática. Com suas habilidades alienígenas superiores, seus músculos, as correntes, se rompem como se fossem feitas de papel. Os cientistas recuam em pânico, derrubando equipamentos e tropeçando uns nos outros na tentativa desesperada de fugir. O líder do cartel, porém, permanece imóvel, os olhos arregalados em uma mistura de terror e fascínio. Você se levanta lentamente, os restos de tecido carbonizado caindo de seu corpo como cascas secas, revelando uma pele nova imaculada por baixo. O laboratório é pequeno, mas estrategicamente posicionado no subsolo da mansão. As paredes são reforçadas com aço e a única saída é uma porta blindada, trancada por dentro. Os gritos dos cientistas ecoam pelos corredores enquanto eles tentam alertar os guardas, mas você não tem pressa. Com movimentos calculados, você se aproxima do líder que agora treme como uma folha ao vento. Ele tenta recuar, mas suas pernas falham. E ele cai de joelhos, balbuciando desculpas incoerentes. Você se agacha à sua frente, segurando seu queixo com força suficiente para lembrá-lo de quem está no controle. Com uma voz calma, quase hipnótica, você diz: você queria imortalidade. Agora vai entender o que isso realmente significa. Antes que ele possa reagir, você mergulha sua consciência no cérebro dele, dominando cada sinapse, cada memória, cada instinto de sobrevivência, em segundos. O líder do cartel deixa de existir como indivíduo. Seu corpo agora é apenas um invólucro, uma marionete sob seu comando absoluto. Os guardas finalmente chegam, armas empunham, mas é tarde demais. Você se levanta, vestindo o rosto do líder como uma máscara perfeita, com um gesto quase imperceptível. Ordena que eles baixem as armas. Eles obedecem, confusos, mas aliviados por ver seu chefe aparentemente ileso. Você sorri internamente. Agora tem acesso a tudo. Rotas de distribuição, aliados poderosos e esconderijos secretos. Mas, mais importante, descobriu algo inesperado. O cartel não é apenas uma organização criminosa. Ele é uma peça em um jogo muito maior, movido por forças que nem mesmo os humanos mais poderosos compreendem. Enquanto caminha pelos corredores da mansão, agora como novo líder indiscutível, você percebe que sua missão está prestes a entrar em uma nova fase. Não se trata mais apenas de observar. Agora você pode manipular, moldar, acelerar o colapso dessa civilização de dentro para fora. E pela primeira vez, desde que chegou a este planeta, você sente algo semelhante à excitação. Afinal,
o que é um predador sem uma presa à altura. Mas, antes de mergulhar de cabeça nesse novo poder, há um detalhe crucial a resolver. Seu corpo atual, apesar de regenerativo, ainda é humano, frágil, limitado, e você precisa de algo mais resistente, mais adaptável. Algo que possa suportar não apenas as balas e as facas, mas também as armadilhas invisíveis que os humanos chamam de emoções. Você se dirige ao cofre particular do antigo líder, onde ele guardava seus tesouros mais valiosos. Entre pilhas de dinheiro, joias e documentos, encontro o que procura: um pequeno frasco de vidro contendo um líquido prateado, brilhante como mercúrio. Sangue sintético de última geração desenvolvido em laboratórios clandestinos para criar super soldados. Os humanos ainda não dominaram a fórmula, mas você reconhece os padrões moleculares imediatamente. É uma versão primitiva de algo que sua espécie já aperfeiçoou há milênios. Sem hesitar, você injeta o conteúdo do frasco em suas veias. O líquido se espalha como fogo gelado, reescrevendo cada célula, cada fibra muscular, cada osso. Seu corpo se contorce em espasmos enquanto a transformação ocorre, mas você não emite um único som. Quando tudo termina, você se levanta, sentindo o poder pulsar em suas veias. Agora, não é mais apenas uma alienígena em um corpo humano. Agora, é algo novo. Algo que nem mesmo os humanos mais paranoicos poderiam imaginar. Do lado de fora, a noite está silenciosa. Mas você sabe que isso não vai durar. O cartel está em guerra. E você acabou de se tornar o alvo principal de todos os lados, mas, pela primeira vez, você não se importa. Afinal, o caos é o melhor disfarce que existe. E enquanto os humanos se destram uns aos outros, você continuará sua missão. Coletar dados, explorar fraquezas, preparar o terreno para o que está por vir. Enquanto ajusta o terno impecável do antigo líder, você olha para o espelho. O reflexo que te encara não é mais de um velho traficante. É o de um deus entre insetos. E pela primeira vez você sorri de verdade. Não por diversão, não por escárnio, mas porque, finalmente, as coisas estão ficando interessantes. Seus músculos se contraem em um espasmo de força pura e as correntes se estilhaçam como vidro sob a pressão. Você se levanta não como um prisioneiro, mas como uma tempestade prestes a desabar. O som metálico dos elos se partindo ecoa pela sala e, em questão de segundos, a porta é arrombada por uma dúzia de homens armados até os dentes. Eles entram em formação, dedos no gatilho, olhos arregalados de terror ao perceberem que o monstro que deveriam conter já não está mais acorrentado. Você se move. Não há hesitação, não há estratégia, apenas instinto. Seu corpo responde antes mesmo que sua mente processe a ameaça. Um soco atravessa o peito do primeiro homem, esmagando costelas e pulmões como se fossem papel. O segundo leva um chute no joelho que o faz dobrar-se, ao contrário, osso estalando como um galho seco. Os tiros começam a zunir, mas as balas mal têm tempo de perfurar sua pele antes que as feridas se fechem em tecido, se regenerando em uma dança macabra de carne e sangue. Em menos de um minuto, o laboratório se transforma em um matadouro. Corpos se amontoam, membros retorcidos em ângulos impossíveis, poças escuras se espalhando pelo chão de azulejos brancos. Você caminha em direção ao líder do cartel, que recua até bater na parede, os olhos arregalados de pânico. Ele saca uma arma diferente, um dispositivo estranho, com um cano fino e um carregador de dardos. Você reconhece o cheiro antes mesmo que ele aperta o gatilho: fentanil, concentrado, letal. Mas desta vez, você está preparado. Seu corpo se desvia em movimentos fluidos, quase graciosos, como se dançasse entre as agulhas envenenadas. Para garantir que não haja mais surpresas, você pega uma pistola do chão e atira. Não para matar, mas para imobilizar. Os tiros acertam seus braços e pernas, estilhaçando ossos e tendões. O líder cai, gritando, o rosto contorcido de dor. E então, algo dá errado. Uma sensação estranha percorre seu sistema nervoso, como fogo líquido correndo por suas veias. Não é dor, é algo pior. É fome. Uma necessidade avassaladora, primitiva, que nasce no centro do seu cérebro alienígena e se espalha como veneno.
Você já sentiu isso antes, quando a primeira dose foi injetada em você, mas agora é diferente. Agora é insuportável. Seu corpo inteiro treme não de fraqueza, mas de desejo. Você agarra o líder pelo pescoço, erguendo do chão com uma mão, e exige uma explicação. Sua voz não é mais humana, um rosnado gutural, carregado de uma raiva que transcende espécies. O homem, apesar das feridas, sorri, um sorriso selvagem, de dentes ensanguentados, como se tivesse acabado de ganhar a loteria cósmica. Você tá viciado, ele cospe, a voz entrecortada pela dor. E agora tem você. Ele ri, um som rouco e delirante. Se eu controlasse o sofrimento, controlou um Deus. E com um Deus controla o mundo. Ele tosse, sangue escorrendo pelo canto da boca, mas seus olhos brilham com uma loucura triunfante. Eu posso te dar mais, muito mais. Tudo o que você precisa fazer é se ajoelhar. Você fica em silêncio por um segundo. Não por hesitação, mas por pura incredulidade. A audácia desse primata é quase admirável se não fosse tão patética. Ele realmente acredita que pode domesticar uma criatura como você, que pode negociar com um ser que viu impérios nascerem e caírem como folhas ao vento. Seu sorriso se alarga, lento e gelado, como o deslizar de uma lâmina. Agradeço pela oferta, você diz, a voz fria como o vácuo do espaço, mas prefiro fazer isso sozinho. Antes que ele possa reagir, você estende sua consciência. Não é um ataque físico, é algo mais profundo, mais íntimo. Seus dedos se fecham em torno da mente dele como garras e você devora. Memórias, conhecimentos, segredos. Tudo é arrancado de sua mente em um instante. O líder grita, mas o som é engolido pela escuridão que o consome. Quando você solta o corpo inerte, não há mais nada nele, além de um invólucro vazio. Agora você sabe tudo. Sabe onde fica o estoque secreto, escondido sob camadas de concreto e sistemas de segurança. Sabe quais são as rotas, os contatos, os códigos. Sabe, acima de tudo, que essa substância não é apenas uma arma, é a chave para algo muito maior. Você caminha pelos corredores do complexo, ignorando os corpos caídos e os alarmes que disparam em vão. Ao chegar ao cofre, as portas se abrem com um pensamento. Dentro pilhas e mais pilhas de drogas, heroína, cocaína, metanfetamina, mas principalmente aquilo. Fentanil, em quantidades que fariam um exército de viciados. Você observa os pacotes, os frascos, os comprimidos e sente o desejo latejar em suas veias como um segundo coração. Mas você não é mais um escravo. Com um comando mental, sua nave desce silenciosamente da órbita, pousando no pátio do complexo como uma sombra. As portas se abrem e robôs de carga emergem, movendo-se com precisão mecânica. Em minutos, todo o estoque é transferido para os compartimentos de armazenamento da nave. Você não precisa tocar em nada, seu controle é absoluto. Agora é hora de reportar. Você estabelece uma conexão direta com a inteligência central da sua espécie, uma entidade que existe além do tempo e do espaço. Missão de exploração encerramento antecipado. Você transmite a voz ecoando nas frequências que os humanos jamais poderiam captar. Encontrei uma arma biológica de eficácia incomparável. Uma substância capaz de subjugar civilizações inteiras sem necessidade de confronto direto. Recomendo a replicação imediata e distribuição estratégica. A resposta é instantânea. Aprovado. Você será recompensado. A frota já está a caminho para coletar as amostras e iniciar a produção em massa. Você sorri. Não é um sorriso humano. É algo mais antigo, mais afiado. Você não é mais apenas o explorador. Você é o arquiteto de uma nova era. O primeiro traficante interestelar. O deus que decidiu que a melhor maneira de conquistar um planeta não era com fogo, mas com desejo. Enquanto a nave decola, deixando para trás um complexo em chamas e um cartel em ruínas, você se acomoda no assento de comando. Em suas mãos, um frasco de fentanil brilha sob a luz artificial. Você não precisa dele. Não mais. Mas é bom saber que, se quiser, pode afogar mundos inteiros em dependência. E isso, afinal,